estamos aqui para darmos início ao estudo da Palavra de Deus. Estamos numa jornada especial de 10 dias de oração e o tema dos 10 dias de oração desse ano é Famílias Fiéis até o Fim. E nos primeiros temas que eu estou abordando, estou falando sobre a importância de a gente investir nas pessoas que mais amamos, que são os nossos filhos. Nos próximos temas falaremos também sobre o casamento e outros desafios que estamos enfrentando. Hoje eu queria falar com você sobre os sacrifícios que nós estamos dispostos a fazer pelas pessoas que amamos. Já estudamos que estamos vivendo um tempo de extremos desafios porque as famílias não têm tempo umas às outras. E às vezes o tempo que as famílias têm, em lugar de passarem umas com as outras, as investem em outras áreas. Mas eu queria que você lembrasse as suas prioridades. Se você tem prioridade na sua vida e você ama elas, você vai fazer sacrifícios que talvez não tenham explicação, mas você vai fazer sacrifício por aquilo que você ama. Quando eu estudava e fazia teologia no seminário, eu lembro em certa oportunidade que minha mãe me visitou. Ela me visitou por uma semana. E como eu fazia teologia, no final de semana a gente tinha algumas práticas. Geralmente eu saía na sexta-feira e já ia nas igrejas, ficava lá para dormir lá na sexta-feira à noite. E depois do sábado à tarde da programação eu voltava. Só que as viagens geralmente lá em Lima, lá no Peru, eram umas viagens assim, que demoravam muito. Dependendo do local, as viagens demoravam às vezes 3, 4 horas, enfim. E uma dessas oportunidades que eu saí bem tarde da igreja, eu estava chegando lá em casa já depois de meia-noite. E minha mãe estava me esperando lá. A gente se comunicou, eu falei para ela que ia chegar atrasado, mas que ela poderia descansar, que não precisava nem me esperar, que isso era normal assim acontecer. Então eu cheguei cansado da igreja e eu lembro que o ônibus passou pela estrada onde eu devia descer, eu desci. E quando eu desci, eu percebi que havia uma mulher que estava aí na beira da estrada, no frio, sentada numa pedra. E quando eu cheguei mais de perto, eu vi, era minha mãe. Quando ela me viu, se levantou e me abraçou. Eu disse para ela: mãe, o que você está fazendo aqui? Nesse frio, nessa hora, já depois de meia-noite, você está fazendo o que aqui? Ela me disse: filho, eu estou te esperando. Eu disse para ela: mas você não precisava me esperar, podia me esperar lá no quarto. Você fica aí nesse frio, se sacrificando, para quê? E ela me disse uma das coisas mais lindas que alguém pode falar para o filho. Ela me disse: filho, eu não me importo com o frio, eu me importo contigo. Eu estou aqui porque eu te amo. Se eu tenho que te esperar horas e horas sentadas no frio, eu não me importo, o que me importa eres tu. Tu eres minha felicidade, eu te amo. Aquele dia eu lembro que abracei minha mãe e voltei lá para casa feliz. E ali eu aprendi uma grande lição. Quando você ama alguém, você está disposto a fazer sacrifícios por essa pessoa. E esses sacrifícios devem ser feitos com amor. Hoje nós, lamentavelmente, queremos substituir algumas coisas, o vazio que deixamos nos nossos lares. Há muitos pais que dão muito presente para seus filhos para substituir a presença que eles não foram capazes de lhes dar. E tudo isso está fazendo que os filhos carentes vivam uma vida sem rumo. Eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas cruéis, mas verdadeiras. 25% dos pais hoje permitem que seus filhos pratiquem sexo dentro de casa antes do casamento. E não estou falando de pessoas que não têm, assim, que não são cristãs. Especialmente também os cristãos estão nesse grupo. Na verdade, as famílias cristãs hoje não são muito diferentes das famílias que não são cristãs. Estamos passando por um momento de crise terrível. Coisas erradas. Antigamente, os pais jamais permitiriam
que os filhos praticassem sexo dentro de casa. Hoje os pais permitem e dão a desculpa que não podem fazer mais nada, que já desistiram. Hoje, mais e mais, os jovens estão iniciando a sua vida sexual cada dia mais cedo. Aumenta cada dia o número de mães solteiras, jovens, adolescentes já com crianças. Cada dia mais e mais jovens decidem de estudar, não querem mais correr pela vida, avançar, não têm mais sonhos. Hoje vivemos numa sociedade onde os jovens são carentes, as moças são carentes de um pai. Assim que chega o primeiro homem oferecendo-lhe amor, elas se entregam totalmente e as vidas estão sendo assim destruídas. O barco da família, queridos amigos, está cada dia mais e mais afundando. E a pergunta é, nós como pais estamos dispostos a nos sacrificar pela salvação e pela restauração das pessoas que dizemos amar? Estamos dispostos a abandonar algumas coisas que fazemos que talvez estejam nos tirando de prestar ou de dar atenção à nossa família? Será que precisamos abandonar algumas coisas que estão consumindo o nosso tempo, pelo qual praticamente nem vemos os nossos seres queridos? Quais são as mudanças, quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer? Nenhum sacrifício sacrifício demais quando por trás de tudo está alguém que você ama. Você precisa ser um homem bem-sucedido, mas especialmente na família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família, querido amigo. Nenhuma riqueza compensa a perda dos filhos, nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar os nossos filhos. Então não desista, não abra mão daquilo que você ama, seja no frio, seja no calor, mesmo que você está cansado. Se você ama, sacrifique-se, dê o seu melhor. Aqui no Salmo 127, encontramos apenas 5 versículos, mas esses 5 versículos têm grandes e preciosas lições para nós. Diz assim o verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha, se o Senhor não edifica a família, a casa, em vão trabalhamos. Se o Senhor não está construindo, realizando os seus sonhos dentro da nossa família, a gente perde o tempo comprando o melhor carro para os nossos filhos. A gente perde o tempo e perde dinheiro dando a melhor educação para os nossos filhos se o Senhor não está construindo o lar. Todo sacrifício tem sentido quando o Senhor está edificando o lar, a família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E agora vem a parte que me chama a atenção. Eis que os filhos são herança do Senhor. O que são os filhos? São herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente guerreiro, assim são os filhos da nossa mocidade. Bem-aventurado, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos. Quando falarem com os seus inimigos, aposto. Olha o que está dizendo aqui. Os filhos são a melhor e a maior herança que Deus dá para nós seres humanos. Tá? O melhor presente que Deus nos dá é a chegada de um filho. Mesmo que um filho não foi planejado, talvez, ou não nasceu no momento que se esperava, mas todo filho é um presente de Deus. Tá? São a nossa herança. E aqui, no livro de Salmos, encontramos aqui uma comparação interessante. Diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente guerreiro. Ou seja, aqui está comparando os pais como guerreiros e os filhos como flechas. E disse mais: feliz é o homem que enche a sua aljava com as flechas. E aqui a gente tem que se perguntar por que no Salmos se compara o relacionamento dos pais com os filhos com o guerreiro que carrega as suas flechas. Basicamente, eu quero tirar algumas lições com relação a isso aqui. Primeiro,
Vocês sabem que antes do guerreiro usar a flecha, ele precisa carregar a flecha na sua aljava. E para carregá-la, ele prepara direitinho as flechas. Não é qualquer coisa que ele pega ali, não. Cada flecha é trabalhada cuidadosamente, com muito carinho, tem um tamanho certo. Assim, tem que ser uma flecha íntegra para ser usada de maneira efetiva. E quando as flechas estão prontas, o guerreiro a carrega na sua aljava. Ele jamais poderá usar aí no momento quando precise, se ele não está carregando essas flechas. E a mesma coisa precisa acontecer nos nossos lares. Nossos pais precisamos carregar os nossos filhos. Precisamos cuidá-los, precisamos prepará-los. Os nossos filhos precisam de cuidado, precisam de amor, precisam de proteção, precisam de correção, precisam de disciplina. E esse trabalho não é fácil. Requer muita paciência, requer o nosso maior investimento, requer o maior tempo das nossas orações. Mas se nós amamos, nós faremos todo esse trabalho com muito amor, esse sacrifício. Nós carregaremos os nossos filhos. Porque sabem, queridos amigos, vocês sabem muito bem que não é só amar. Tem momentos que nós precisamos suportar os nossos filhos fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Os nossos filhos erram, falham, se desanimam e nós devemos ser esses guerreiros que carregam eles. Eles jamais, talvez, vão conseguir ter o sucesso, o sonho que Deus tem para eles, se nós não os carregarmos. Você tem que se sacrificar. Você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que fazer muita coisa para carregar seus filhos. Mas todo sacrifício vale a pena quando é o amor que está por trás de tudo isso. Então, a primeira lição que nos ensina aqui, então, essa comparação do guerreiro com as flechas, é a importância de nós carregarmos os nossos filhos. Jamais devemos deixá-los desamparados. A segunda lição é: quando o guerreiro carrega uma flecha, ele não carrega essa flecha para ficar ali de adorno, para tirar uma foto. Não. As flechas que o guerreiro carrega é para quê? Para que no momento certo e no lugar certo, ele possa lançar essa flecha bem longe e possa acertar um alvo específico. Ou seja, essas flechas que ele carrega não são flechas para serem jogadas aí, não são flechas para perder. São flechas que vão ser utilizadas em um momento certo para atingir um alvo. Eles vão ter um propósito especial. Essas flechas não são um troféu para serem guardados ali. Assim acontece com os nossos filhos. Os nossos filhos, queridos amigos, não são troféus que a gente deva guardar. Os nossos filhos são como as flechas que têm que ser preparados para a vida. No momento certo e no lugar certo, eles têm que ser lançados bem longe. No momento certo, os nossos filhos vão voar, vão deixar o ninho e irão muito longe. Não pense que Deus te deu os filhos para ficarem aí na sua aljava, ou como um quadro pendurado ali para você se tornar orgulhoso. Não. Os nossos filhos são como flechas que estão assim, que nós carregamos para um dia lançá-los bem longe, aonde Deus nos disser que devam ser lançados. Às vezes tem muitos pais que pensam que os filhos vão ficar com eles o tempo todo e não decidem cortar o cordão umbilical. Nós precisamos saber e ter sempre na nossa mente que os filhos têm que realizar os sonhos de Deus. Eles têm que ter um objetivo na vida. Eu lembro uma vez que eu falei com uma irmã na igreja, uma pessoa muito querida. Ela me disse assim: pastor, eu jamais vou me separar da minha filha. Tudo que ela precisar, eu vou dar. Essa casa onde eu moro é para ela. Essa empresa que eu administro aqui, um dia é ela que vai ser dona dessa empresa. Mas ela não vai em lugar nenhum. Eu falei: irmã, talvez seria o tempo que você precisa investir nela, leva ela para uma faculdade adventista, que ela faça um curso lá. E ele me disse: não, ela é minha filha. Ela não precisa estudar. Ela precisa estar comigo. Tudo que ela precisar, eu vou dar para ela. Ela tem aqui. Eu jamais vou deixar que ela saia aqui.
ela vai ficar aqui em casa. Tá? Eu vou arrumar até o marido para ela, com quem ela vai ser feliz. Eu vejo o amor dessa mãe, o amor que talvez todos nós gostaríamos assim, ter, né? E temos, na verdade. E esse cuidado que ela tem é o cuidado que muitas vezes a gente também quer. Ninguém quer que os filhos saiam do ninho. Mas, queridos amigos, a gente tem que lembrar que os nossos filhos não são a herança que o Senhor nos deu, não para que fiquem na nossa casa. Eles são como flechas que no momento certo têm que ser lançadas e bem longe. É um alvo específico que Deus determinar. Amém? E é para isso que você tem que preparar seus filhos. Prepare seus filhos para a vida. Prepare seus filhos para eles um dia perseverarem nos caminhos de Deus, terem um propósito especial. A terceira lição tem que ver de maneira especial com o alvo específico. Tá? O guerreiro, ele lança a flecha, mas não lança para qualquer lugar. Quando ele lança quando tem um alvo específico, alguma coisa que tem que atingir. Ele lança essa flecha. Então, os nossos filhos, irmãos, não podem ser lançados na vida assim por assim. Vai lá morar em tal lugar, vai lá, então faz a tua vida o que você quiser. Não é isso, não. Você tem que ter um alvo específico que o Senhor está te mostrando para você lançar aí. Ontem, na nossa lição anterior, quando falamos de Ana, ela teve um alvo. E era consagrá-lo a Deus no templo. E ela atingiu, trabalhou, né, preparou Samuel para isso. Ela cumpriu. Ela atingiu esse alvo. Então, assim, você não pode perder nenhum de seus filhos, nenhuma flecha. Você tem que saber para onde que você está apontando. E o mais importante, queridos amigos, irmãos, o alvo aonde os nossos filhos têm que chegar é o alvo da glória de Deus. Os nossos filhos têm que viver para a honra e glória de Deus, para glorificar o reino de Deus, seja o que for. Se teu filho vai ser um médico, que glorifique a Deus. Vai ser um professor que glorifique a Deus. É esse alvo aonde você tem que apontar e fazer todos os seus sacrifícios necessários. A salvação de seus filhos. Eu te pergunto nessa oportunidade. Você está disposto a se sacrificar para que seus filhos, como flechas, sejam lançados bem longe e atinjam um alvo, os sonhos de Deus? Você está disposto a fazer esse sacrifício? Que Deus te dê muita sabedoria, que você consiga fazer isso. Então vamos orar, consagrando os seres queridos que Deus nos deu para o seu reino. Eterno Deus, nesse momento queremos orar, Senhor, pelos nossos filhos. Queremos, Senhor, que eles sejam, Senhor, lançados no momento certo, no lugar certo, para atingir os teus sonhos. Que eles, Senhor, vivam para a glória do teu reino. Que eles sejam salvos. Que nenhum pai, Senhor, desista dos seus seres queridos. Que todos os pais estejam dispostos, Senhor, a fazer os sacrifícios necessários para que esses filhos, essas flechas, cheguem ao lugar que o Senhor quer. Então, Senhor, nos colocamos humildemente na Tua presença, pedindo sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos na nossa próxima lição, viu? Até mais.